A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto, parte de um texto, não vou ler o texto todo, que se encontra no livro de Jeremias, o capítulo 51, e o versículo 20. E a seguir alguns versículos apenas que diz assim: Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei nações e contigo destruirei reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo despedaçarei o carro e o que nele vai, e o que vai nele. Contigo despedaçarei o homem e a mulher. Contigo despedaçarei o velho, o moço. Contigo despedaçarei o jovem e a virgem. Contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de boi. Contigo despedaçarei o capitão e os magistrados. Irmãos, essa incentivação, esse incentivo do Senhor e Salvador Jesus Cristo aos israelitas, e mesmo em tempo de difíceis, de submissão, de escravidão, havia esta promessa a Israel, de fortalecimento de Israel, e que Israel seria usado como instrumento de guerra pelo Senhor. E se der uma retrocedidazinha ao passado, aquela região da Caldeia, onde hoje é o Iraque, parte da Turquia, cadê Babilônia? Babilônia sumiu da história, mas Israel, mesmo com todo o sofrimento, mesmo sem ter uma pátria, ele era sempre guiado pelo Senhor. Mas a palavra que eu quero trazer hoje é para mim e para você. Jesus. Quem são ou como Jesus faz para que os seus propósitos se cumpram aqui na terra? Os propósitos de Jesus aqui na terra dependem de mim e de você. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que usara Pedro a ponto da sombra de Pedro curar. Certa feita um pastor me ensinando disse que na Bíblia dele não mostrava que a sombra de Pedro curava. Eu disse na minha Bíblia, Estudo Pentecostal, João Ferreira de Almeida, está escrito que o povo colocava os enfermos do lado contrário da rua onde Pedro passava, e diz que pelo menos a sombra de Pedro tocasse, e todos eram curados. Os lenços de Paulo curava. E a pergunta é, por que isso não acontece hoje? Porque está faltando o martelo. O construtor é Jesus. Nós somos apenas os seus instrumentos. Entretanto, nós, muitas vezes, nos colocamos como construtor. E aí a obra estagna. Porque o construtor desta obra chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. Por isso que ele diz que tu és o meu martelo. Martelo não tem vida própria em si mesmo. O martelo depende do carpinteiro, depende do pedreiro, depende de um construtor para manuseá-lo. O martelo não tem vida própria. O martelo não vai para lugar nenhum. Alguém o leva. O martelo. E Jesus está dizendo que é você que é o martelo dele. Ele quer te usar para fazer coisas grandes, como ele disse a Jeremias, e firmes, que você nem sabe ainda. Entretanto, você precisa se encontrar na posição de submissão, para que o Senhor Jesus Cristo possa operar plenamente a plenitude completa, o que não falta, do Espírito dele na sua vida. É através de você que Jesus quer salvar o macumbeiro.
através de você que Jesus quer salvar todo tipo de gente, porque para Jesus todos estão no mesmo nível. Ele está dizendo, tu és o meu martelo, tu és um instrumento do Senhor. Isso não significa, isso não depende se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero, isso não altera em nada. Essas coisas de cargo, de presbítero, diácono, evangelista, pastor, apóstolo, isso são coisas da terra, são coisas aqui estipuladas por Deus aqui, mas isso não determina se você é ou não instrumento do Senhor. Se você é ou não instrumento do Senhor, o que determina é a sua obediência à palavra de Deus. Falando tão somente aquilo que Ele te mandou falar. Se Ele te mandou falar apenas uma palavra, dê apenas uma palavra. Se Ele te mandou dar duas, dê duas. Nunca acrescente nada, uma sílaba sequer, aquilo que o Senhor te mandou falar. Porque tu és apenas martelo. Tu não és construtor. O construtor dessa obra é Deus. Portanto, ele precisa de martelo. Portanto, ele precisa que alguém... Lembra do profeta Isaías? Deus poderia ter dito ao profeta, vai usar o imperativo, como ele diz lá, o imperativo que ele usou em Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e a condenação é essa, e ele diz que é porque não deu ouvido à palavra de Deus. Mas lá com o profeta Isaías, depois depois da morte do rei Uzia, a Bíblia diz que depois da morte do rei Uzia, que era tio de Isaías, Deus teve um encontro real e pessoal com Isaías. Isaías disse, eis que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória de Deus. E eu sou homem de lábio impuro e moro no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que um anjo pegou um Matanás, um dos querubins pegou um Matanás, pegou com Matanás uma brasa viva do altar e tocou na língua do profeta, dizendo, queimado foram os teus pecados. E a Bíblia diz que depois que os pecados de Isaías foram purificados, Isaías ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Deus não o ordenara a ele. Deus tirou todo o empecilho que o impedia aquela grande missão. Deus tirou todo o empecilho. Mas agora Deus não forçou o profeta. Mas ele perguntou a quem? E ele agora, sabendo que estava pronto, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, chamado profeta messiânico, aquele que foi morto pelo filho do rei Ezequias, que viveu mais 15 anos, e foi ele, o filho de Manassés, que cerrou Isaías vivo ao meio. Mas Isaías foi o martelo do Senhor. Deus está procurando os Isaías. Deus está procurando os homens e mulheres, não para sentar no púlpito, mas para ter vida digna, para andar segundo a palavra de Deus. Pessoas que não se envergonham. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego, isso não importa. Deus está procurando pessoas assim. Deus está recrutando homens e mulheres para a pregação do seu Evangelho. Homens e mulheres santos e irrepreensíveis. Que deixe todo esse mundo, essa bagagem, este mundo. Deus não quer saber o seu grau de intelectualidade. Não que isso seja ruim. Não que você tenha que ser analfabeto, pelo contrário. Quando a Bíblia diz que esse povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo que para Deus pouco importa a sua posição social. O que importa para Deus é a entrega total de corpo, alma e espírito. A entrega para Deus é que se você faça como o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus está recrutando homens e mulheres para pregar o seu Evangelho no meio de uma igreja que já está quase, uma igreja se corrompendo a cada dia mais. A sensualidade entrando no meio da igreja. E pastores se conformando com aquilo, esquecendo da missão para a qual foi chamado.
uma tão nobre missão. Jesus quer te usar como martelo. Não importa o que as pessoas falem a teu respeito. Se coloque como martelo nas mãos do Senhor, que numa muralha que ele não possa derrubar. Bom dia.